¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! De resumen latinoamericano con esta reseña de lo que fue este acto importante que se hizo para hablar de Latinoamérica y de la lucha popular en el Hotel Bauer, vamos a escuchar a Rodrigo Rafael. Él es representante del movimiento de los Sin Techo de Brasil, una organización que en este momento está en la calle peleando contra el neoliberalismo y contra el gobierno interino de Michel Temer, junto con el movimiento de los Sin Tierra y la Central de Trabajadores. Esto es lo que nos contó Rodrigo Rafael precisamente de lo que está pasando en Brasil ahora. Contanos, Rodrigo, ¿qué es el MTST? O sea, ¿cómo nace y dónde trabaja? Sim. O MTST surgiu em 1997 como um movimento de ocupações urbanas, de luta pela reforma urbana, de luta por la vivienda, que se constituiu como um movimento territorial ao longo do tempo. Hoje ele está em mais de 11 estados do Brasil e faz parte da Frente de Resistência Urbana, da Frente Povo Sem Medo, e que constrói o processo da luta urbana, da criação do poder popular no território nacional como um todo, né? Tem se constituído como uma das referências de movimento social urbano no Brasil. El problema de la vivienda es importante en Brasil. Faltan muchas viviendas para los trabajadores, por ejemplo. Não falta moradia, falta a realização da reforma urbana. O Brasil hoje tem 6,07 milhões de imóveis vagos e 5,8 milhões de famílias precisando de moradia. Então a ideia é que não é o problema de moradia especificamente, não é uma ideia de segregação, um processo de como as cidades são construídas para excluir os pobres do processo de acesso à cidade e não um processo de produção necessariamente de moradia. E é por isso que o MTST tem como principal estratégia as ocupações, né, para fazer com que a função social da propriedade ela seja cumprida, né, que a gente tem um déficit, né, um estoque de moradias muito alto que não está cumprindo uma função social atualmente, mas que existem cada vez mais famílias precisando de moradia, né? O processo de especulação imobiliária, de desalojos, que tem crescido no Brasil, tem aprofundado o processo de crise da moradia e que o problema não é especificamente de moradia, mas da construção das cidades como um todo. Frente a este cambio involuntario que se ha producido en Brasil, ¿cuál es la posición del MTST? ¿Cómo responden ustedes a este gobierno interino? Não reconhecemos o governo de Michel Temer. Antes do golpe, né, nos colocamos nas ruas para ser contra esse governo, reivindicando um processo democrático de reforma política, das reformas de base, de garantia de direitos. Não concordávamos também com a política econômica e as políticas empreendidas pelo governo Dilma, mas não consideramos que a alternativa nem legal nem política seria o golpe que aconteceu no Brasil, né? E agora nós estamos organizados junto com outros movimentos, sindicatos, movimento estudantil, coletivos feministas, dentro da Frente Povo Sem Medo, para dar uma resposta nas ruas aos golpistas, para construir uma alternativa popular, de fato, para a crise que está colocada no Brasil. O que passou com Dilma? ¿Por qué se equivocó tanto Dilma en esta última elección, no atendiendo la voz de los votantes de izquierda? O projeto do PT, como um todo, ele encontrou um limite na atual conjuntura, que foi uma conjuntura de crise econômica, né? Conseguiu desenvolver, avançar em políticas públicas, em acesso a direitos, a serviços, com as políticas de transferência de renda, mas não conseguiu fazer as reformas de base. Não fez a reforma urbana, não fez a reforma agrária, não democratizou os meios de comunicação e quis governar para todas as classes, né? Uma conciliação entre todas as classes que sabemos que é inviável, né? As elites
se mobilizaram para, de alguma forma, impedir o avanço do governo Dilma, e o governo Dilma atendeu muito mais às reivindicações dos setores das elites do que aos setores populares. E esse foi o principal, na nossa avaliação, erro do governo Dilma, né? Nesse processo poderia ter se reelegeu com um programa de reformas, principalmente atendendo à reforma política, mas não conseguiu implementar, né? Não apontou, não acenou para a implementação dessas reformas e acabou perdendo a base social de sustentação, né? As camadas populares acabaram assimilando muito o discurso dos meios de comunicação em relação à corrupção e a outras questões, e perdeu essa sustentação que tinha na base popular, que foi quem, de alguma forma, sustentou o projeto do PT nos anos, inclusive porque foi um projeto que foi exitoso no sentido de saída da miséria de milhares, de milhões de brasileiros, mas que esbarrou nesses limites concretos da política econômica e de não ter realizado as reformas e as promessas que tinha feito. ¿Y qué estrategia se plantea ahora el movimiento popular para acosar al gobierno de Temer? ¿Cómo se resuelve este tema de que hay un gobierno interino y hay un descontento muy grande en la calle? ¿Cómo ves esa salida? Acreditamos que o governo de Michel Temer, que não é um governo que é reconhecido por grande parte da população, não terá condições de dar respostas às questões que estão colocadas, os desafios da sociedade brasileira, né? E isso vem se confirmando a cada gesto, a cada medida antipopular, de retirada de recursos, de investimentos públicos em áreas importantes da economia, com a retomada do discurso da privatização, do pagamento, a discussão sobre que os serviços de saúde e educação deixarão de ser gratuitos, por exemplo, e nós acreditamos que isso vai fazer crescer a insatisfação popular, e nós, da Frente Povo Sem Medo, articulados em vários movimentos, sindicatos, estamos nas ruas, né? Fizemos no domingo passado a ocupação da frente da casa do Michel Temer. Hoje estávamos em Recife fazendo a ocupação na frente da oficina do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que é de Pernambuco, e a nossa aposta é essa: construir uma saída nas ruas, mas que também tenha um espaço institucional, visto que o golpe não responde a critérios legais, e sim a critérios meramente políticos. Essa semana vazou ligações telefônicas entre o ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá, que colocava essa teia de interesses que estão colocadas, né, entre judiciário, setores da elite e os partidos tradicionais. Então, a capacidade que nós vamos ter de organizar a resistência em relação a esse processo é que vai, na nossa opinião, construir alternativas ao que está posto, ao golpe, ao processo de destruição de uma democracia que era bastante jovem, né, apenas 30 anos, a democracia brasileira, mas que a perspectiva é que nós retomemos a construção dessa democracia nas ruas, com o povo, e construindo alternativas de fato para a crise econômica, política, representativa que está colocada na sociedade brasileira.